No entanto, a história encontra problemas segundo os céticos. Foi somente em 1556 que foi registrado um tecido na capela de forma vexatória. Alguns frades franciscanos que cuidavam da capela declararam que a devoção à capela, que tem dado o nome de Guadalupe, era prejudicial aos índios, porque eles acreditavam que a própria imagem operou milagres, ao contrário do que os frades missionários vinham ensinando, e porque muitos ficaram decepcionados quando os milagres não aconteciam. E em 1570, um franciscano declarara: neste local os índios tiveram um templo dedicado à mãe dos deuses, a quem chamavam de Tonantzin, que significa Nossa Mãe. Lá eles realizavam muitos sacrifícios em honra da deusa, e agora que a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe é construída lá, eles também a chamam de Tonantzin. Não se sabe ao certo quando este culto a Tonantzin pode ter se originado, mas isso nós sabemos com certeza que desde a sua primeira utilização a palavra Tonantzin se refere à sua deusa antiga. E isso é algo que deve ser remediado para o nome correto da Mãe de Deus, Santa Maria, e não Tonantzin. Parece ser uma invenção satânica para encobrir a idolatria sobre a confusão deste nome, Tonantzin. E os franciscanos mencionaram como autor da pintura um índio que era artista convertido chamado Marcos. Logo, os franciscanos foram afastados dos cuidados da capela que foi dada para outra ordem, os dominicanos. Estes eram menos hostis ao culto e o incentivavam. Os índios que visitavam a capela chamavam Maria de Tonantzin. Teria sido somente em 1618 que o nome Juan Diego e toda a história do milagre da aparição teria surgido. Não há registros anteriores dessa história, nem menções à aparição. Um panfleto espanhol espalhou a história, que foi traduzido para o Nahuatl. Talvez por causa de fatos como esse, a Igreja Católica nunca provou totalmente a veneração ao manto. Nenhum papa o encorajou, embora apoiadores do culto digam que a imagem no manto se mantém igual desde o século XVI. Sabe-se, por registros da própria Igreja, que houve retoques e reformas na pintura. Alguns desses retoques, inclusive, são facilmente observáveis. Todas as cópias da imagem anteriores ao final do século XIX mostravam Nossa Senhora de Guadalupe com uma coroa, mas a imagem atual, exposta na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, não tem coroa. Não tem coroa nenhuma. Até membros da Igreja Católica duvidavam da história, afirmando que Juan Diego nunca existiu. Guilhermo Schulenburg, que foi abade da Basílica de Guadalupe do México, diz que seu culto é apenas um símbolo, não uma realidade, e a santificação de Juan Diego seria apenas o reconhecimento de um culto. A sua afirmação causou tanto alvoroço que ele acabou se aposentando meses depois. A Igreja, no entanto, se defende. Segundo o parapsicólogo e especialistas em fenômenos paranormal, o padre já falecido, o Oscar Quevedo, o Ayat, o pano asteca usado pela pintura deveria ter se desgastado, mas não se desgastou. Quevedo afirma que Ayat era um pano que usado não aguentava mais de 5 anos, pois era muito quebradiço. Guardando numa gaveta com naftalina pode chegar até uns 20, 21 anos, mas também se desfaz. E está lá desde 1531. Já aguentou milhares de mãos tocando, terços tocando, e durante muitos anos em que esteve exposto, não estava protegido. E em outra entrevista, ao ser perguntado qual milagre que mais o impressionou, Quevedo respondeu que foi a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe. Segundo Quevedo, a imagem se imprimiu no pano sem ser pintada, pois exames feitos na pintura não detectaram qualquer tipo de tinta. O Papa João Paulo II acabou canonizando Juan Diego como santo em 1992, aceitando a aparição. Então, isso é um pouquinho da história politicamente incorreta de Nossa Senhora de Guadalupe. Hasta la vista, Bibis, e até a próxima.